Então, Joel, agora a gente tem aqui alguns trechos da fala do presidente Jair Bolsonaro hoje na abertura da Assembleia da ONU, né? Era um discurso bastante esperado, não só porque as falas do presidente Jair Bolsonaro causam bastante expectativa, né? Pela postura dele, pelas falas no geral, mas também pela postura que o presidente teve desde a chegada em Nova York para participar dessa Assembleia, né? De circular em vários lugares sem máscara, afirmar publicamente que não havia se vacinado. E assim que ele chegou, Joel, para fazer o discurso dele na abertura da Assembleia da ONU, uma das primeiras falas foi a respeito de mostrar um Brasil que não está nas manchetes dos jornais. Só a partir daí acho que já dá para a gente ter uma ideia de como seria a fala do presidente. Ele disse que a história vai cobrar quem se posicionou contra o que ele chama de tratamento precoce para combater a Covid. A defesa do presidente, vale lembrar que não tem respaldo científico, foi feita hoje lá em Nova York. E sem citar quais, Bolsonaro disse que muitos países, junto com a mídia, boicotaram ações nesse sentido. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Falando para quase 200 chefes de Estado e de governo, Jair Bolsonaro classificou a vacinação no Brasil como um sucesso e se opôs ao passaporte sanitário. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Bolsonaro mencionou as manifestações de 7 de setembro nesse discurso na ONU, né? Disse que foram as maiores da história do Brasil, as manifestações do Dia da Independência. Sem citar as trombadas com os outros poderes, ele afirmou que milhares de brasileiros foram às ruas para defender a democracia e apoiar o governo. Ainda na tribuna das Nações Unidas, ao falar sobre a agricultura e questões ambientais, o presidente exaltou a nossa legislação. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Com relação à Amazônia, o presidente convidou outros líderes a conhecer a região e o potencial do Brasil no chamado Emprego Verde. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. O presidente voltou a criticar governadores e prefeitos numa ação que ele já fez várias vezes, Joel, em relação ao isolamento social, dizendo que, por decisão de vários prefeitos, governadores, muitas pessoas perderam seu emprego. E aí o presidente destacou o auxílio emergencial e o valor dito por ele chamou a atenção. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego, de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos,
e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. E aí, Joel, o presidente ainda falou no final da fala dele, convidou, né, as pessoas que estavam ali acompanhando o discurso a irem para o Brasil, conhecerem o país, e aos investidores também que acreditem no Brasil, né? O presidente falou sobre como a imagem do Brasil para o mundo melhorou na gestão dele e que o país é um país atraente, um país seguro e que tem chamado muitos investidores de volta nesse momento de retomada. Eu achei dois pontos mais conflitantes aí. A parte que ele fala do tratamento precoce, que esse é uma confusão muito grande com o preventivo também. O tratamento preventivo, esse já está mais do que provado que não existe. Não adianta você tomar ivermectina pensando que você não vai adquirir a doença, porque você vai adquirir. Se você tiver que adquirir a doença, não será a ivermectina que vai impedir. Agora, o tratamento precoce, esse é muito utilizado por médicos mesmo. Por exemplo, você atestou positivo para a doença, seu corpo começa a se manifestar com reações, com inflamações, aí o médico tem que entrar de forma precoce com corticoide, por exemplo. Isso é discutível, está bem discutido, né? Há uma confusão gigante, ainda eu percebo, entre precoce e preventivo. O grande problema é a medicação indicada para isso. Eu não sei o que ele quis dizer, se foi precoce ou preventivo. Se foi preventivo, está totalmente errado. Agora, se foi precoce, não está tão errado assim. Porque cada médico sabe o medicamento que pode utilizar, sem querer fazer teste, é claro. E o grande problema é que, ao longo de todo esse período de pandemia, o presidente tem batido na mesma tecla em dois tipos de medicamento, principalmente, para precoce, preventivo, tratamento efetivo. É a cloroquina, independente disso, o medicamento não tem efetividade para nada, nem para prevenir, nem para tratar, nem para nada, né? Então, a fala dele acaba sendo associada a isso, né? Várias vezes ele veio ao público falar que tomava o medicamento, que se curou dessa maneira, e hoje está mais do que provado, é ponto pacífico, né, que não há nenhuma correlação entre o uso desse medicamento e a cura da Covid. Com toda certeza, desse medicamento. Agora, é incrível como até hoje não houve uma separação correta do que é precoce e que é preventivo. Eu vejo essa confusão no dia a dia. Às vezes a pessoa fala uma coisa e quer dizer outra completamente diferente. Então não sei se foi o ponto aí. E esse outro ponto do auxílio emergencial também é complicado, né? Você falar que está pagando $800 de auxílio emergencial, você está dizendo que deu $800 à população, mas foi no todo, né? E não por parcela. E do jeito que ele fala, parece que cada parcela foi de $800. Induz ao entendimento errado, né? Quando você faz a conta do quanto foi pago pelo governo em cada parcela, somando todas, chega no valor próximo de R$ 4.200, a gente levando em consideração aí uma cotação de mais de R$ 5 do dólar, como a gente tem hoje. Mas esses pontos não foram legais. Não foi bem colocado, né? Com certeza não foram. Os outros, eu não vi tanto problema, não. Principalmente quando ele fala do agro, quando ele fala da Amazônia. Eu concordo que o Brasil é muito criticado injustamente nessa linha aí. Se fala muito de desmatamento da Amazônia e tal, não é bem do jeito que é divulgado. Nós já vimos alguns números que fazem a gente ter certeza disso. Mas tem um outro ponto também, Joel, que está sendo bastante criticado, que é em relação às próprias manifestações de 7 de setembro, não pela população que foi às ruas, mas pelas falas do presidente, né? O presidente, inclusive, logo depois divulgou aquela carta, se né? Retratou, Depois de um encontro com o ex-presidente Michel Temer, se retratou do que havia dito, porque foi considerado um discurso perigoso, inclusive, de colocá-lo numa posição de impeachment. Mas, na Assembleia da ONU, ele não citou isso, falou apenas que as manifestações foram legítimas e que mostraram a força do governo dele, embora todas as últimas pesquisas tenham mostrado uma aprovação cada vez menor, uma rejeição cada vez maior e uma intenção de votos cada vez menor também. Nós teremos algum especialista político hoje? Teremos. Daqui a pouquinho, na segunda hora, a gente vai discutir esse assunto. Esclarecer para a gente a reação mesmo no mundo político, como é que foi dessa fala, desse discurso dele, né? Então, se tiver alguém hoje aqui, acho que seria importante para tentar esclarecer isso aí. Vamos, daqui a pouquinho é só ficar ligado no Bora Brasil que você vai acompanhar. Bora lá. Bora para o intervalo agora. Já 13h44, mais um intervalinho, não saia daí. A gente já volta.